Olá, pessoal. Nossa proposta hoje é falar sobre o Espiritismo em 5 minutos. Então, nós vamos elencar os fatores mais importantes, né? Para aqueles que estão começando, para aqueles que estão vendo o Espiritismo pela primeira vez, ou até aqueles que já estão estudando há algum tempo. Então, o Espiritismo é uma doutrina, né? Ele é uma doutrina porque ele tem aspectos da religião, né? Como também aspectos científicos e também aspectos filosóficos. Eles têm esses três grandes campos de atuação. Então, quando você tem isso, você é uma doutrina. Nós vamos falar das três etapas, né? E vamos começar pela ciência, né? No lado científico, a gente acredita na imortalidade da alma, ou seja, quando a gente morre, a gente não deixa de existir. A nossa existência continua, né? Nós vamos para o plano espiritual, né? Numa passagem simples, né? Para lá. Ficamos um tempo no plano espiritual e depois podemos retornar para uma outra vida aqui na Terra. E assim sucessivamente a gente vai aproveitando essas passagens aqui na Terra para a nossa evolução. Então, isso é uma grande característica do Espiritismo. O que fica implícito a reencarnação, né? Se você pode ir lá e voltar, ir lá e voltar, nós acreditamos na reencarnação. Outra coisa que também fica muito clara, né? E Kardec foi o precursor disso, foi estudar as comunicações que na época, né, eles já estavam fazendo através das mesas girantes, com o mundo espiritual. Então, no primeiro momento, ele não acreditou, e depois, conforme ele foi estudando e se aprofundando, eles perceberam que esses contatos eram reais, eram de seres que não estavam encarnados aqui na Terra, que estavam se comunicando com eles. E para isso, também já entrou o conceito de mediunidade, né? Só algumas pessoas conseguem fazer essa comunicação e a gente chama dentro do espiritismo de médiums, né? Eles conseguem fazer esse contato, né? Conversar com os seres do plano espiritual. E para fechar assim um resuminho da ciência, né? A consequência também de todos esses conceitos é que a gente acredita na pluralidade dos mundos, né? São todos esses mundos aí do nosso universo estão habitados, né? Não tem nada ocioso no universo. E tem a ver também com essa evolução. Então, conforme a gente vai evoluindo, a gente pode até mudar de planeta, ir para uma outra comunidade, e assim todo o universo é povoado, né? E seres que estão abaixo da gente, do nosso nível ou acima da gente, né? Tem essas características. Então, esse é o aspecto científico da doutrina. No lado filosófico, né? Também tem a ver com o que nós acabamos de falar, mas a gente começa a questionar de onde nós viemos, né? Se a gente tem continuidade, a gente veio de algum lugar, e se a gente morre e continua vivo, né? A gente vai para outro lugar, né? Para onde que a gente vai? Então, nesse questionamento entra a filosofia, de onde nós viemos e para onde a gente vai. E aí que entra a escala evolutiva. Ao longo do tempo, conforme você vai se aprimorando, você vai subindo num degrau, numa escala, né? Poderíamos falar aqui 1 hora sobre a escala evolutiva, tem um item específico no Evangelho e no Livro dos Espíritos que fala sobre isso, mas não é hoje que a gente vai conversar sobre isso. E também a nossa fé, que aí já está no campo da religião, que a gente vai falar daqui a pouco, a nossa fé é raciocinada, né? Ela tem que ser coerente, né? Ela tem que ter parâmetros que transcendem a religião, transcendem somente a crença, né? Você consegue, dentro do Espiritismo, ter o raciocínio de como tudo funciona. Então, faz parte aí da filosofia.
E por último, o terceiro degrau, né, que é o da religião, que é o que mais aparece, né, como espiritismo, e assim, muito comparado com o catolicismo, especialmente aqui no Brasil, né, porque é a grande religião que nós temos e da onde a gente partiu, né? Ele concorda com muito das coisas e o mais importante de tudo, ele concorda com tudo do que Jesus falou, né? O Espiritismo em momento algum contradiz nada de que Jesus trouxe, né? A gente considera que ele é o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, e ele veio para nos dar o exemplo. Então, tudo que ele fez, que ele demonstrou, não é tudo que ele falou, é tudo que ele fez para nós, né? É o nosso caminho. Então, qualquer dúvida, quando você tiver dúvida do seu comportamento, o que você deve fazer, é só imaginar o que Jesus fez, ou o que ele faria no contexto de tudo que ele ensinou, que você está no caminho certo. Outro ponto importante, como a gente combina, né, a ciência, a filosofia, a religião, a gente não tem dogmas, ou seja, aquilo lá, olha, isso você tem que acreditar e não pode questionar, é assim e pronto, tá? Nós não temos isso, né? Nós temos explicação para praticamente tudo e hoje está sendo um resuminho, né, das 3 disciplinas, aí a gente consegue navegar em todas elas, né? Então, não temos dogmas, coisas que você é obrigado a aceitar sem contestação. E por último, e talvez a parte mais difícil, né, da doutrina, é que ela vai além do perdão, né? Então, ela simplesmente pede para que a gente perdoe os nossos inimigos, nada mais, nada menos do que isso, né? Perdoar amigo é fácil, né? Agora, perdoar inimigos não é para qualquer um. Então, esse é o nosso grande, grande aprendizado aqui. E só você começa a trilhar esse caminho se você entender que você tem mais vidas e que um dia você vai ter que se reconciliar com aquela pessoa de qualquer maneira. Então, por que não agora? Né? Você ganhar mais tempo e já se reconciliar agora e perdoar o mal que alguma pessoa pode ter feito. Né? E do outro lado, sermos fraternos, ajudarmos as pessoas no máximo que a gente puder. Né? Então, essas são as duas grandes balizas, né, para a nossa evolução. Se a gente quer evoluir, ser uma pessoa melhor, são essas as duas direções a seguir. Né? E com isso vem um lema, né, que é muito comum no Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, a melhor forma de você evoluir é fazendo caridade. Então, tudo que você faz para o outro, para ajudar o outro, retorna para você. Né? E quando você está em dificuldade, essa energia das coisas boas que você fez volta para te ajudar. Né? Então, fora da caridade não há salvação. Então é isso. Deu bem mais de 5 minutos, eu estou vendo o reloginho aqui, já estamos fechando com 9 minutos, mas a gente tem um resumo bem interessante aí do que significa o Espiritismo. Obrigado, pessoal.